E aí, gente, beleza com vocês? Hoje vamos falar sobre Sex Education. Estamos numa turminha aqui, Rizzi, Vitor e Jo. Bom, primeiro, faz tempo que vocês viram? Eu assisti semana passada, eu devorei a primeira e a segunda temporada em 2 dias. Eu acho que o Rizzi foi o que viu por último. A gente também, né, viu? Mas a gente viu antes, porque eu lembro que eu vi. Acho que faz umas 3 semanas também. Ah, não, então tá. Todo mundo tudo recente. fresquinho. Primeiro, cenas que marcaram. As cenas de sororidade feminina. Que eu acho que sororidade É só o feminina. pleonasmo! Mas com certeza as cenas das meninas se apoiando foram as mais marcantes. E olha que eu sou gay, né? Poderia ter sido outra, mas... Pra você também? Sim. Foi uma marcante? Foi, a gente foi até uma das comentou, mais né? marcantes, eu A do... Ela da vagina também, que eu achei legal. Olha que elas estão no ginásio. Mas é. E não sabe de quem que é a foto. Nossa. E eu tava até falando com o Rizzi. Mas isso foi na primeira, foi? Sim, mas eu tá. Que a gente é assistiu as duas. Eu É, também, de tudo. pra mim foi um só. A gente foi separado, amigo. Eu vi a primeira depois a segunda. E série necessária, né? Vocês têm essa percepção também? Muito, eu gostaria muito que essa série existisse na minha adolescência, porque todas as coisas que são abordadas, nada é feito uma grande questão em cima no sentido de que é tudo muito dia a dia, cotidiano. O fato, por exemplo, o galã é negro e as mães são um casal, é um casal de lésbicas. Mas isso em nenhum momento é tipo, uau, duas lésbicas. É tipo só segue a história. Sim, É como normalizado. É comum, é normal. comum. É normal. normalizado. Exato. Como é uma série que fala sem gritar, né? Uhum. O lance que eu achei legal da série é o Adam, que ele pega no pé do Eric, né? Uhum. E aí, tipo, depois eles vão lá e se pegam. Ah, Caralho, aquilo foi muito Inclusive, foda. é óbvio que tem muitos problemas da paternalidade, né? Que o pai dele é super tóxico, Sim, não sim. sei o quê. Mas isso também acho que pode servir como um reflexo do homofóbico, porque Sim. o homofóbico é uma pessoa extremamente problemática e que muitas vezes externaliza nessa maneira, nesse problema, muitas coisas mal resolvidas. Exato. Porque, né? Todo mundo viu ali que ele gostava mesmo, era... Sim. E tenta rebater no outro que na realidade existe dentro dele. Exatamente. Isso não acontece somente Em relação a. em relação à homofobia. Acontece em N coisas. N assim, coisas, E é muito legal como eles trabalharam isso, eu achei do caralho. Sabe uma coisa que mexeu muito comigo? A parada do Eric, tipo, se vestir, sabe? Uhum. Porque eu até falei isso com a Jo. Teve uma época da minha vida, e assim, eu venho de uma história lá atrás de igreja de achar que homem nasceu pra ficar com mulher e mulher nasceu pra ficar com homem. Uhum. Então assim, isso um dia na minha cabeça foi uma crença. E assim, eu vim me transformando, sabe? E aí tinha uma coisa que na minha cabeça eu ainda ficava meio assim, tipo, cara, por que alguns homens ficam se vestindo, tipo, com brinco, com coisa? E eu sempre ficou na minha cabeça, né, amor? Já tinha até te falado. Tipo, eu falei, putz, isso é uma coisa que em alguma coisa em mim não tá resolvida, que eu preciso entender o que é. Uhum. E cara, assistindo aquilo eu falei, caralho, que foda. Uhum. Tipo assim, só vai. Tipo, eu achei do caralho. É maravilhoso, inclusive quero fazer um parênteses para o diretor ou roteirista da série, que ele se veste de Hedwig, que é um dos musicais Maravilhoso. mais incríveis da história. É brilhante, assistam Hedwig, assistam Short Bus, que é do mesmo criador, e achei assim foda, porque muita gente novinha que tá assistindo nem sonha o que é Hedwig. E é tipo, pra nós, especialmente comunidade LGBT, é muito incrível. Então é um must see, assim, você tem que ver. E se você gosta de arte no geral também é obrigatório, porque é muito incrível. E eu, Desculpa. não, eu achei muito legal o fato do Otis também se vestir com ele. Isso é Nossa, muito parceria. massa, muito Isso massa. é Sensacional. muito O amigo parceria. hétero sensato, né, gente? O fato de amizade ser entre um hétero e um gay Isso sem já é gritar, como tu disse. Isso já é massa. Simplesmente é comum. Eles A primeira dormem juntos. cena, Tipo, ele se vê o abraçando, namorado eles se da pegando. mãe. E aí o Eric fala, nossa, ele é uma delícia. Tipo, pra primeira cena, saca? No começão, assim. Aliás, é uma coisa que eu achei legal que não tem, eu não senti pelo menos, uma passação de pano, sabe? Tipo, tem horas, por exemplo, que o Eric é mó cuzão. É. E tem horas, inclusive, que o cara que é Peninha. cadeirante, Aham. ele tem uma postura muito escrota lá no final que ele apaga a mensagem do Otis pra Uhum. Maeve. E tipo assim, não é porque que ele é fragilizado, que Isso. não. Tipo, isso não tem nada a ver, é só uma questão As de pessoas caráter. são reais, né? É, Pessoas que têm aham. o bom e o ruim, isso é muito
muito legal. Não tem uma romantização extrema das De condições ninguém, das pessoas. de ninguém. Isso é incrível. Isso é incrível Sim. nessa série. Inclusive, comenta aqui embaixo coisas que você foi notando na série, que você foi curtindo, temas. E sabe uma coisa que eu achei muito legal também, falando do que o Victor falou de não ter essa romantização? Eu senti que explica várias coisas, inclusive sem romantizar. Explica tanto de um lado quanto do outro. Então, por exemplo, tem os lances do Eric, que aparece toda a questão dele, mas aparece também a questão do Adam. Explica um pouco das razões culturais da postura homofóbica dele. Eu achei isso muito legal, sabe? Muito. Pra mim é uma série que levou esclarecimento, clareza e entendimento pra, sabe, se esquadrinha a situação. Assim. Total. E outro gancho muito interessante é que, por exemplo, não é uma personagem central, não é uma trama principal, mas a mãe do Adam é uma mulher que tá há muitos anos sem receber carinho, Nossa. atenção, que não sabe o que é um orgasmo há muito tempo, ou talvez Sim. nunca tenha sabido. E que já, depois dos 40, mostra essa liberdade dela buscando o prazer, o alto prazer. Sim. E tipo, porra, isso é incrível. Se E não é uma libertando, trama né? central. Se libertando, Então, é incrível. abrangeu tudo, eu não sei o que faltou, assim. E assim, porque, detalhe, a hora que a gente tiver 40 anos, a gente já tem essa concepção de alto prazer, e, tipo, a nossa geração já veio. Mas a geração que hoje tem 40 anos, algumas pessoas ainda são... Exato. Dentro das nossas muitas. próprias famílias. É. Então, Exato. ainda não se fala sobre sexo e sexo sobre procriação tabu e... também, né? Nossa. E se conforma e fica vivendo aquilo ali mesmo, e tem, às vezes por religiosidade também, tem muito autopreconceito de se tocar, de descobrir Sim. prazer. Falando de mães ainda, eu curti muito a mãe do Otis, porque tem uma... mais no finalzinho, toda a pegada que ela tem pra cuidar das pessoas, ela não tá conseguindo colocar em prática pra ela mesma. Ela tá parada, ela não tá superando algo que passou, sabe? Isso eu achei do caralho, que é outra coisa. Tipo, eu tenho amigos que são psicólogos. E a galera às vezes olha como se fossem heróis, sabe? Tipo, porque eles não dominam merda nenhuma. Todo mundo passa as mesmas perrengues. Isso eu achei muito... Total. Inclusive o próprio tratamento dela com o filho, que ela tenta analisá-lo o tempo inteiro. E fica claro que isso ultrapassa o conhecimento teórico da coisa. Mãe e É relação mãe e filho, né? Sim. Tá pra muito além de só analisar. Sim. Exato. E falando de mãe ainda, a relação da Maeve com a mãe dela. É muito foda Meu Deus, quando ela tem que sim, ser a mãe dela na série. Ela tem que ser a mãe da A mãe. filha isso, vira exato. mãe da mãe, né? Nossa, isso é sensacional. Aquela cena que quando ela denuncia, imagina o que passou pela cabeça dela, Eu imagina o imagino peso muito. disso, assim. Tipo, ela não tem o que fazer, realmente, não tem o que fazer, ela tentou de Não, todo e a jeito. quantidade de coisas que deve ter passado, né? Hoje tô uma pessoa real, né? Mas que passaria na cabeça de uma pessoa que tivesse que tomar esse tipo de decisão. O tipo de julgamento que ela teria de todas as pessoas ao redor dela. A culpa, né? A culpa, só que ao mesmo tempo é o certo a se fazer. E, mano, ela teve que tomar uma decisão muito ferrada, assim, pra conseguir, de fato, fazer isso, né? E a mãe dela, no final da cena, fala: eu nunca vou te perdoar. É. Nossa. Tipo, ela tentando colocar no eixo o que a mãe... E é foda porque a mãe dela tirou do eixo, mas também por uma questão de dependência química. Tipo, é um lance que não tem um culpado na situação, sabe? Outra coisa muito legal é como a série foge de estereótipos. A Maeve, ela é super rock and roll, mas ela é nerdíssima de inteligência. Sim, exato. sim. O grupo das populares tem 2 Padrão indianos. também. Gente, Nossa, mano. quando que a gente ia sair do padrão E o Jackson? eurocêntrico de loira, magra, bitch? E tem 2 indianos no grupo dos populares, O Jackson, cara. né? E o Jackson, que é o galã. O Jackson. O Jackson é o galã negro, eu já tinha citado antes, mas tipo, porra, as Plastics, o padrão Regina George de ser a bitch, 2 indianos, isso é muito massa. Isso é muito Isso entra também muito no fato de a Netflix ser muito inclusiva e Muito, oportunizar muito. atores, artistas de muitos países. E claro, a coisa mais legal que a gente não falou ainda também, que é a educação sexual. Porque, porra, cara, tu tá assistindo, entretém, emociona e ainda tu aprende. Porque fala muito sobre ISTs. Tem um surto, acho que de clamídia. De né? clamídia. Que a galera fica... Na real, acho que não é um surto de clamídia. Não é Ah, nem não, surto, não, é não, pânico, episódio. porque pânico espalha mentira, Mas assim, né? a galera não sabia nada sobre isso. Tipo, achando que passava pelo beijo, pelo Exatamente, ar. exatamente. Como assim, gente? A ignorância espalha muita informação Muito errada. fake news, né? Então, assim, desmistifica muito. E, gente, Xuca
Agora eu ia falar isso. Sabe o que eu achei mais... Muito bom! Sabe o mais legal da Xuca? É que a hora que o cara, como que ele chama lá, o bonitinho, que tá com ela? O Rahim. Rahim. Amém. Ele tá lá com o Eric, aí ele explica como que é a Xuca. Aí no final o professor entra e anota. E anota. Eu achei É muito sensacional, foda. é sensacional. Nossa, É muito tem bom. muito insight, Mas- tem muita coisa assim. Mas sabe que o Riz tava falando sobre ter os indianos na turmas populares e tal, e são coisas que de fato passaram desapercebidas, pelo menos pra mim. Você falou agora, eu falei, nossa, é verdade. Tanto que foi algo sem gritar, tipo, ó lá, Sim. temos 2 E os indianos próprios na turma dos perfis, populares. os perfis, a loira que era popular, ela não é beleza padrãozona. Nunca! A Amy, É, né? Ela é ela- super dentucinha. É. A menina que é a bitch suprema é morena, narigudinha. Narigudinha, Aí verdade. temos a indiana, o outro indiano que é gay. Eles são Sim. super ricos e É. plastics, mas totalmente fora do padrão eurocêntrico. Isso é muito legal. Sim, foi levado de forma tão natural assim que É. você A Lily- falou agora, eu fiz, Uhum. pode crer. A Lily não é padrão e a primeira namorada do Otis, né? Tipo, ela é zero padrão. Maravilhosa. Total. Nossa, E também é uma verdade. menina negra, filha de um louro de olho E cabelo azul. curto. Cabelo curto, tipo- cabelo curto. Uhum. As roupas que ela usa, tipo, ela não tá com roupa que de alguma forma, sabe? Evidencia o corpo dela, como sempre Sim. foi padrãozinho. Ela tá com um Total. macacãozinho ali. Tipo, tô bem. E como tu falou, não gritaram em nenhum momento. Exato. E Simplesmente detalhes que não foi. tiram em nada a feminilidade dela também, Sim. né? Nem a beleza, nem o sex appeal, nada. Ela E o continua. empoderamento dela também, Exato. porque a postura dela com o Otis é muito legal. Exato. Várias É. coisas que ela fala, o próprio fato tipo, dela cuidar do pai dela. E algumas coisas de agenda, de Aham. dia, você É. fala, caraca. Sim, e é tipo, meu, ela é super gata e nada do que a gente estava acostumado a ver, porque Sim. Exato. empurram na nossa goela de que ser gata é ser curvy, peitos pra fora, branca, magra e Ai. loira. Roupas curtas, né? É. Outra cena que eu achei foda também foi a do aborto. Nossa. Da Maeve. É, da Maeve. Uhum. E uma coisa que eu achei legal é que não se estendeu. O problema, né? O problema não se Aquela situação. estendeu. E eu acho que isso, no roteiro, sabe, talvez tenha sido pensado. Tipo, ok, aconteceu aquilo, mas ela decidiu o que ela vai fazer, ponto final, acabou. Sabe? Esse E o approach Otis eu achei apoiou legal. ela e foi junto. Exato. E mais uma vez, dentro do que o Gabriel falou do sem gritar, tem um momento que elas estão as três esperando pro aborto, elas fazem um ola com a mão assim, ó. A outra puxa. E é um silêncio e ela só brinca pra tentar descontrair o peso daquela situação. E depois a Maeve vai lá e oferecer o pudim de chocolate, porque só tinha de baunilha pra mulher que já fez 3 abortos. Aquela cena pra mim me arrepiou até. Eu não. Ai, olha, a única coisa ruim dessa série é esperar um ano pra vir a terceira temporada. Mas já confirmou, né, que vai ter. Vai, confirma. Que graças bom. a Deus. Você tem que passar nas escolas. Então, mas é isso que eu ia falar. Eu acho que a grande questão da série toda é que, independente de ser a trama principal ou serem coisas bem pequenas, tipo os 2 professores, é que todo mundo tem uma vida sexual e a gente não fala disso. Isso é um problema, é um Sim. tabu em todos os quesitos, desde de doença, enfim, de... Cara, todo mundo vive isso e por que a gente não E fala? por não se falar disso, geram milhares e milhares de preconceitos. É o caso das ISTs e cara, o preconceito com pessoas que são soro positivo hoje é bizarro e por pura falta de informação, É sabe? uma doença muito mais social do que física. Muito, Nossa. exato. Uma doença social, exato. ISTs, na verdade. Porque é tanto preconceito, tanto tabu, falta de informação, que contrair qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível, ai, é muito mais social. Existe a infecção e existe a culpa, que é dessa tamanho. Exatamente. Como se já teve alguma coisa errada. Tipo, como se hoje pessoas É. foram positivas e morreu um cara de 108 anos. Saca assim? Não existe mais morrer disso porque se tu trata. Sim. Só que agora fale pra alguém que você Existe a tem. infecção biológica e a infecção social. Exatamente. Puta, muito bem pontuado. É exatamente isso, é social. E a gente tem que falar, cara, porque é não falar que gera mais preconceito, mais Exatamente. tabu. Por isso que essa série é perfeita aclamada. E também a gravidez indesejada, Aborto, Tudo isso, cara, são realidades. Eu acho que a série é super real, assim. genitália, cara, eles falam disso. Lábios grandes, pau grande, pau pequeno, fala-se sobre isso. Sabe o que eu achei massa no lance do aborto? Que o Jackson, se eu não me engano, nem ficou sabendo. Eu acho que ele não ficou sabendo. Ela tentou contar, não foi? Ela tentou, mas não teve abertura e foi um parceiro que ela teve por pouco Uhum. tempo. Isso já mostra outra coisa, que quantos caras será que já e nem sabem. Uhum. Sacou? Por todo esse tabu social e essa questão que
que existe. Tem o fato da pressão das mães do Jackson. Nossa, a querendo projeção dela. projeção Nossa. no filho. Ele nem quer nadar daquele jeito. e Cara, ele elas- põe a mão na máquina. Na máquina. Ele Aham. quebra a Olha, mão pra nossa, ele parar de é. nadar. Uhum. E sabe uma coisa que eu achei Bizarro. foda? A hora que ela vai conversar com o Jackson, e aí no meio do papo ele fala, porque eu sei que você sempre se sentiu menos minha mãe por não ter a minha cor. Uhum. Tipo, Né, É ele o falou, inverso, você saca? tem medo de eu te amar menos porque você não ser minha mãe biológica. tipo, Aham. É o inverso é o da inverso da Aham, parada, eu sabe? peguei o que Tipo, você tá pensando. nossa, eu achei Sensacional. Muito, foda, muito. Cara, abrange quase tudo, né? Sim. Não vou dizer tudo, porque talvez eu esteja Que a esquecendo terceira vai alguma vir mais coisa. coisa. Pode ser. A professora que, tipo, tá cansada do estigma de ser boazinha e ela quer ser chamada de puta. Saca? Muito Me bom. chama de cadela, me pega aqui direito, eu não quero ser boazinha. É muito o que a Jo falou, cara. Ó, e vou falar uma coisa, a dificuldade do cara De em falar entender isso. isso, porque, enfim, eu acho que no começo a gente cresce, pelo menos eu cresci, com um lance de que você tem que respeitar, você tem que respeitar, você tem que respeitar, você tem que respeitar. Aí de repente você fala, peraí, eu tenho que xingar? Você não tem que respeitar? Chama ela de cadela. Tipo, pessoal, alguém me fala, Aham. cadê meu plot? Não sei o que eu tenho que fazer. Pois é, cara. Agora tu imagina uma pessoa de 15 anos tá assistindo essa série. E que depois ela traz à tona que não é o que ele está xingando, mas é o ar. É o o feeling. ar, é o de É. se sentir É o desejado. feeling. Exato, de Não sair é daquele pelo lugar de xingamento. prude, de mocinha, de professorinha. É, que ela quer se sentir desejada, Mulher, independente do que quer ele se fala. sentir mulherão, Que aí ele né? começa a falar um monte de coisa aleatória, tipo pudim de chocolate. Ah, É muito bom. É muito bom. Ah, e outra coisa que é legal também O é burger o... da Bela. Esse é o da show. Maionese verde. Outra coisa que é legal é como o Oates não consegue resolver os problemas dele. Ele ajuda todo mundo, ele é tipo a mãe dele, só que ele não é profissional, sim, né? sim. Uhum. Mas ele ajuda todo mundo sexualmente falando, tem um conhecimento, e aí ele acha que é tudo estudado, e aí ele foi ler pra fazer na... É Ola o nome dela? Aham. Nela, ele foi Nossa. ler o relógio que o dedo faz assim. Nossa, Aí ele se cagou todo. E ele tava achando que ele tava fazendo certo E ele ainda. achou que ele arrasou. Por falta muito de bom. comunicação também. Porque É. ela não teve a coragem de falar, olha, não é legal isso, não tô gostando. Exato. Sim. Que mostra também, mais uma vez, pelo tabu de se falar, né, do que gosta, às vezes a mulher se retrai e faz, ai, tá ótimo. E Acontece não fala o muito, que né? quer, né? Tipo, que de fato ela gosta, o que de fato ela quer. Por quê, né? E E que a eu gente- acho... Desculpa. E a gente também não... A gente tem uma grande diferença cultural em relação a conhecer o próprio corpo. Os homens têm uma liberdade, os meninos, crianças, uma liberdade maior que é sempre legal, é bonito. Sempre cara, estimulado, né? Estimulado isso. E a mulher não. Então, dificilmente a gente começa a se conhecer pra poder entender que é necessário falar pra pessoa que você tá, tipo... É foda. E também tem muito bonitinho, depois que a menina é super popular lá, ela vai tomar a pílula no dia seguinte, o Oates vai com ela. Aham. É muito bonito esse... Não que ele esteja fazendo mais do que obrigação, mas é bonito. Ele pedalando e ela na garupa da bicicleta. Sim. E Mas ela... porque assim, fazer a obrigação é bonito também. Né? É bonito também fazer obrigação, é verdade. É só pra não dizer do tipo Sim, assim, sim, ai, tipo- nossa, o Oates é um herói, mas tipo- é bonito essa cumplicidade, assim, de ele foi lá, Que ninguém comprou fez nada remédio. sozinho. Essa responsabilidade Ninguém que ele fez tem, nada né? sozinho. Sim, exatamente. e aí já mostra um pouco da fragilidade dela, porque ela quer ser a bambambam na escola, mas a família dela Tá toda tá cagada. toda Exatamente. cagada. E, cara, é tanta... E a mesma parada do Adam, porque lá na escola ele é o... Sabe? Mas lá dentro da casa dele ele abaixa a orelhinha e... Nossa, Aham. meu É, Deus. uma parada que, caraca, eu achei muito foda foi no final, hora que tem a apresentação lá, e aí o Oates vai conversar com o pai dele, e o pai dele, ele fala, como que eu faço pra não ser cuzão? Aí ele fala, começa a ser honesto. Aí beleza, ele fica com aquilo na cabeça. Ele fala, eu nunca li esse livro. Nossa, olha, estou muito arrepiada. Aí ele chega lá no teatro, tá todo mundo falando, o diretor do colégio acusando a mãe do Oates pelos conselhos e tal, aí ele levanta e fala, não foi ela, fui eu. Eu que tava dando conselhos, a minha mãe é uma terapeuta, sabe? Tipo, Ele foi honesto. cara, tipo, ele faz o que o pai dele não conseguiu Não fazer, seja um sabe? cuzão, É, aham. nossa. Nossa, fiquei emocionado. aham. Eu me emocionou muito essa cena, cara. Eu falei, Aham. Sensacional.
Maravilhoso. Esse é o homem que eu almejo ser na vida. Um menino de 15 anos. Você Aliás, falou sobre- Gillian, a atriz, a mãe. Perfeita. Agora você falou sobre o final, precisamos falar sobre Eric. Ai, nossa, ele Nossa. foi muito cuzão. Ele foi cuzão. Eu achei ele muito egoísta, assim. Não que Realmente. ele tenha culpa do que sente, mas ele poderia ter manuseado de uma forma melhor Com porque o ex-namorado porque dele. Com o Raheem. Nossa. Seja responsável, né? Responsabilidade afetiva. Tipo, eu acho que ele foi egoísta porque ele ouviu o que o Oates falou. Quando o Oates falou, você merece alguém que não te trate como lixo e tal. E ele quis tentar isso. Uhum. Só que ele não foi sincero com o menino. Sim. E aí quando o Adam veio, ele cagou. Cara, em público. É. Nossa, a minha vida tinha acabado se eu fosse esse menino. Sim. Mas também mostra um pouco da face do que acontece. E da imaturidade, Tipo, né? Porque é, são exato. adolescentes. Mano, imaturidade, essa é a palavra. Porque eu olhava algumas situações e pensava assim, cara, tá muito simples resolver isso, tá na cara o que tem que fazer. Só que não faz, sabe? É. Igual a hora que a gente conversou sobre o Oates ter recebido grana do Jackson pra ajudá-lo a ficar com a Maeve. E aí acabou o episódio, a gente, putz, o que será que ele vai fazer? O que será que era o ideal? E pra gente era muito claro, tipo, não, ele só tem que ir lá contar a verdade, e tipo... e Eles toda- têm 16 anos. isso que eu ia Não, falar. e a gente também tem dificuldade, É, a né? nossa nas cabeça é muito relações simples. hoje. Mas o que me leva a pensar é isso que você falou, amor. Quanto das situações que hoje, pra nós, é difícil, tipo, nossos pais olham e falam, nossa, é só fazer isso, é tão simples, calma. Maturidade, né? É. Vivência. Sim. E uma cena que eu acho que me marcou muito foi a do pai do Eric. A hora que ele pega o Eric começando Na primeira? a se vestir, Nossa! e ele vai, tipo, ele sai, aí tem uma hora que o pai dele fala, como que é que ele fala? Você tem certeza? Não, primeiro ele fala assim, tira a sua roupa pra sua mãe não te ver assim. Ele fala alguma coisa do tipo. E sabe o que eu achei massa? Eu achei que rola um espelhamento social, como a gente falou no começo, com vários tipos de pessoa. E o pai, por exemplo, que tem algum certo de dificuldade, eu acho que talvez se sinta representado no pai do Eric. E veja uma possibilidade de se aproximar do filho. Porque você sente que ele tá incomodado com a situação, ele tá nitidamente incomodado, mas chega um momento que ele pega e fala, você tem certeza? Então se prepara que você vai ter que ser forte. Sabe? Quando ele E é É. bonito porque depois tu descobre que em nenhum momento foi homofobia, e sim proteção. Sim. Medo de que o filho dele sofresse represália, preconceito. Sim, sim. Tanto que tem a cena antes do Ele é baile vendido, né? que ele leva o filho e aquele diálogo é tipo... E ele mete um eu morro de orgulho de você. Nossa, essa parte é muito massa. É muito foda. E outra cena legal que é sobre representatividade, a hora que ele tá voltando, que ele foi agredido para um cara negro com as unhas pintadas. E tipo assim, o cara num carrão, e geralmente quem tá no carrão é o branquinho, hétero, cis, com terno. E tipo, Camisa do colégio. e aí ele olha e fala, tipo, suas unhas estão massas, sabe? Tipo, é muito legal de ver essa... Representatividade. Representatividade de que é possível ser negro e bem-sucedido, ser gay e bem-sucedido, ser uma maricona, uma feminada, botar unha e ser bem-sucedido. E não tá sempre à margem como é pintado. Assistam Sex Education. Assistam Sex Education. E se vocês são pais, Nossa. conversem com seus filhos. É verdade. Tenha diálogo em casa. Só isso. Falem sobre sexo com os seus filhos do jeito que for mais adequado, mas falem, é importante. Não precisa ser esse bicho de 7 cabeças que parece sempre ser. E pode ser muito interessante essa troca pra estreitar uma amizade pra além dessa relação impenetrável de pais versus filhos. Sim. E assim, né, por mais que seja desconfortável, acredito eu que é muito mais desconfortável situações de homofobia e coisas que não se conversou depois do que ter uma conversa. Com certeza. certeza. Provavelmente vai ser desconfortável? Sim, Com mas tá tudo bem certeza. ser desconfortável. Com certeza. Quando tu tem amparo dentro de casa, é muito mais tranquilo tu resolver as tuas questões fora. Então é isso aí, gente. Comentem aqui embaixo o que vocês curtiram na série, cenas que nós não lembramos agora, porque foi muita coisa, né? E depois a gente pode fazer da terceira temporada, quem sabe, quando sair. Já tem previsão ou não? Não, Acho que ano que vem, não é? não vi previsão. Ou final do ano, não sei. Enfim, é isso, gente. Se inscrevam no canal, aqui embaixo tem o Instagram de todos nós. Sigam-nos. Um beijo na alma, vamos com Deus. Valeus!